E eu estava depois do domingo de manhã no gabinete do pastor, e como eu escrevi alguns livros, eu fiquei olhando o livro do pastor Antônio Munhoz, que vi na biblioteca do pastor Nivaldo. Eu abri, curioso, as experiências de Munhoz. Fiz aquela leitura dinâmica, rápida, até que chegou no momento do livro dele, que ele começou a contar sobre o pai dele. Aí ele começa dizendo que na época ele era funcionário da GM, a Chevrolet, lá no estado de São Paulo. Ele recebeu uma notícia de que o seu pai não estava bem, e ele foi até a casa do seu pai. Quando ele chegou na casa do seu pai, o seu pai, ainda lúcido, disse para ele: Tonico, pois assim o pai dele o chamava, eu tenho algumas reservas. E o pai dele informou aquilo que ele tinha, porque o pai dele achava que iria morrer. O pastor Antônio Munhoz pegou o seu pai, levou da sua casa para a casa dele, e o pai do pastor Antônio Munhoz passou a morar com o Antônio Munhoz. Só que a doença dele se agravou, e ele teve que ser internado, e ele ficou um período de tempo no hospital. O pastor Antônio Munhoz conta que todos os dias ele ia ao hospital e falava para o pai dele: pai, você precisa voltar para a igreja. E o pai dele dizia que não queria voltar para a igreja. Isso passou meses. O pastor Munhoz insistentemente dizia: pai, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. E ele dizia: eu não quero, Tonico. Aconteceu que o seu pai morreu. Ele disse que chorou muito com a morte do pai. Passou-se alguns dias, o pai dele não saía da sua mente. E não era a razão do pai dele ter morrido. O que mais incomodava ele era o fato do seu pai ter morrido sem ter voltado para Jesus. E ele disse a Deus: Deus, fala comigo. Cadê o meu pai? Ele disse que um dia ele orou, e nesse dia que ele estava orando, o coração dele começou uma vontade de orar constantemente a Deus por uma resposta. Ele falou que um certo dia ele levantou pela manhã bem cedo, foi trabalhar. Ele disse que tinha uma alegria no coração dele tão grande que fazia tempo que ele não sentia. Os funcionários da GM não entendiam porque que ele estava alegre. Inclusive o chefe dele perguntou: Munhoz, por que você está feliz? Ele disse que não soube responder, só disse que era o Espírito Santo. Foi para a igreja, um culto extraordinário. Foi para casa. Ele disse que depois da janta foi para o quarto dele orar. Ele disse que começou a orar, era meia-noite. Orou de meia-noite a 1 da manhã. Quando ele se levantou da oração, o Espírito Santo audivelmente disse a ele: ore mais um pouco, Munhoz. Ele disse que voltou à oração. Orou de 1 às 2. Quando ele estava orando, nesse segundo período que ele levantou-se, o Espírito Santo outra vez disse: ore mais um pouco. Ele voltou para a terceira hora de oração. Ele disse que quando terminou de orar essa terceira hora, que ele ia se levantando, uma porta abriu-se no quarto dele, na parede. Ele ficou olhando e saiu 2 jovens. Eram 2 anjos. Caminharam até ele, um segurou na mão direita e o outro segurou na mão esquerda. Saiu com ele por aquela porta e começaram a voar. O pastor Antônio Munhoz faleceu, vai fazer 1 ano agora, com quase 90 anos de idade. Ele disse que os anjos voavam numa velocidade tão extraordinária que não tinha como descrever a velocidade. Só que os anjos não subiam, descia. E ele perguntou: vocês estão me levando para onde? Um anjo olhou para o outro, mas continuaram voando, até que chegaram numa região escura. Você sabe o que é densas trevas? Alguém aqui já dirigiu com neblina,
de ter que parar o carro por causa daquela massa branca. Densas trevas é o oposto daquelas densas neblinas. Quando ele deixou, os anjos deixaram ele nesse lugar, ele viu algo assim assombroso. E os anjos apontou com a mão: entra! E ele entrou. Ele disse que começou a ouvir gemidos, gritos lancinantes, gritos que não se pode descrever. E entre os gritos que ele ouvia, tinha um que ele ouvia com maior frequência no seu ouvido. Sabe quem era? Era a voz do próprio pai dele. Ele disse que caminhou, até que ele viu o próprio pai no inferno. O pai dele, quando o avistou, disse assim: Munhoz, você veio me buscar, mas não tem como eu sair daqui, Munhoz. Ele disse que saiu de lá de dentro. Os anjos estavam esperando ele do lado de fora. O testemunho é muito grande. Ele foi em um outro lugar. Quando ele chegou em casa, que ele foi deixado pelos anjos, o dia tinha amanhecido. Ele disse que passou o dia sem olhar nem para o céu. Ele ficou chateado com Deus e dizia: Deus, por que, Deus? Por que que meu pai foi para o inferno? Por que que meu pai se perdeu? E ele disse que um dia foi trabalhar. Isso ele me contou pessoalmente. Quando ele estava no quarto orando, uma voz mansa e suave chamou ele pelo nome: Antônio Munhoz. Por que estás triste comigo? Não foi culpa minha. Foi ele quem escolheu Antônio Munhoz. Ele rejeitou a mim. Você está pensando que o inferno é o quê? Um lugar de passeio? Lá tem gente, irmão, de todas as classes, status e posição social. Atrizes, atores, escritores, prefeitos, desembargadores, ministros, presidentes, modelos que desfilaram com seus corpos perfeitos nas passarelas, atraindo olhares e implantando a nova moda. Morreram sem Jesus, foi para o inferno. Ricos, pobres, negros, brancos, sábios, indoutos, filósofos, estadistas, morreram sem Jesus e foi para o inferno. O inferno não é um treinamento contra incêndio, é uma realidade. O seu dinheiro, sua influência, sua posição social não vai poder te livrar do inferno. Está pensando que você com seu rostinho bonitinho, que atrai vários, você com seu rostinho bonitinho, que atrai várias, você que tem seus bens, vai te livrar do inferno? Não vai livrar você do inferno, somente a salvação em Jesus Cristo. Pegue na mão de alguém aí, se você puder, por favor. Aleluia. Fale para o seu irmão: eu quero ver você no céu. Fala para ele. Fala para ele: eu quero. Oh, irmãs. A mensagem de hoje, pastor Gideão, não vai ter pulo não, mas eu vou orar para Deus, para você voltar para casa hoje com a mente pressionada, que é para você acordar para essa realidade. Vários filósofos, na hora que morreu, e que estava morrendo, melhor dizendo, em vida, desfizeram. Tentaram refutar tudo acerca de Deus, suas doutrinas. Como está acontecendo hoje nas nossas universidades, um marxismo cultural implantado por uma quadrilha
para destruir nossa juventude, desacreditar em Deus. Eu conheci jovens lindos. Conheci uma moça linda, filha de uma família nobre. A menina foi para a universidade, a menina virou um monstro. Raspou a metade da cabeça, se encheu de piercing no nariz, no beiço, na orelha, se encheu de tatuagens. A menina não respeita mais os pais. O Deus dela agora é Marx, não acredita mais em Deus. A maioria dos filósofos escarneceram de Deus e na hora da morte puderam falar alguma coisa. Vocês não lembram do Lenin? Lenin morreu em confusão mental. Na hora da morte ele pediu perdão às cadeiras e às mesas. A freira que tomou conta de Lenin na noite disse que nunca mais queria ver um ateu morrer. Quem nunca ouviu falar de Talleyrand? Diz que na hora que Talleyrand estava morrendo, ele disse assim: sofro os tormentos dos perdidos. Mazarino disse quando estava morrendo: ó minha alma, o que será de ti? Jean Paul Sartre gritou quando estava morrendo: fracassei. Jacoda, ele disse quando estava morrendo: deve haver um Deus e Ele está me castigando por causa dos meus pecados. Karl Marx, ele disse: estou perante um passo para dentro da escuridão. David Hume disse: estou em chamas. César Augusto disse: representei bem o meu papel. Bem, nesse caso aplaudam, porque a minha comédia acabou. Sir Thomas Scott, o antigo presidente da Câmara Alta Inglesa, quando estava morrendo, ele disse: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno, mas agora eu sei que ambos existem, e a minha alma está entregue ao juízo do Todo-Poderoso. Jaruzelski, que foi o presidente do movimento ateu internacional, na hora da morte, ele disse: por favor, queime os livros que eu escrevi. Eu influenciei tanta gente ao mal. Diferentemente de quando um crente morre. Quando um crente morre é outra história. John Oxtop, um fiel servo de Deus, quando estava morrendo, ele disse: oh, que contemplei uma visão que não posso descrever. Dwight Limamute disse: a terra se recua e o céu se abre diante de mim. S.J. Banks disse: o sol está se pondo, mas o meu está nascendo. Eu vou sair dessa cama de enfermidade para uma coroa na glória. Billy Bray gritou: o que? Eu temer a morte? Jamais. Oh glória! Estevão, quando estava sendo apedrejado, gritou: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem vai para o céu? Dá um grito de glória. A Bíblia chama o inferno, pastor, de lugar debaixo da terra, lugar de penas e açoite, lugar de suplício, lugar das almas impiedosas, lugar de suplício, lugar das almas que pecaram contra Deus, mundo dos mortos, castigo eterno, profundezas do abismo, fumaças do tormento. Os habitantes do inferno, a Bíblia chama eles de desarraigados, obstinados, joios, bastardos, estrelas errantes, insensatos, hipócritas, peixes ruins, feras, cães, escorpiões, cegos, bodes, abrolhos e filhos do diabo.
Esse Deus que você acha que é só amor, você está enganado. O amor dele não está em detrimento da sua justiça. Quando eu falo que o homossexualismo é pecado, não é porque eu sou homofóbico, porque homofóbico é quem quer matar o homossexual. Quando eu digo que a prática é errado, é porque eu estou salvando ele do inferno. Eu estou dizendo: eu te amo. O céu, pastor, a Bíblia chama-o de habitação de Deus. Lugar das delícias, trono da glória, gozo do Senhor, cidade santa, gozo inefável, novo céu, promessa de Deus, herança, trono da glória, vida eterna, cidade de luz, paraíso cheio de Abraão. Quem vai? Dá um grito de glória para o Cordeiro. Eu não tenho medo do inferno. Os habitantes do céu, se é você glorifica, tá bom? Os habitantes do céu, a Bíblia chama de ovelhas, cordeiros, estrelas, sal da terra, luz do mundo, puros, joias, lua, pomba, sol, vencedores, fiéis, fragmentos da rocha, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Inferno é lugar de acusação. Lá vai ter ovelhas que foram ovelhas aqui, e vai dizer para o pastor que não falou a verdade para ela: a culpa é sua. Filhos vão dizer para o pai: o Senhor não me ensinou. Amigos vão olhar para o outro e vai dizer: a culpa é sua, que você não me ensinou, você não me evangelizou. O inferno é lugar de acusação. Autoridades vão dizer: você é culpado, porque você temeu o cargo que eu exerci, não falou a verdade para mim. E o diabo criou leis agora da gente não poder falar certas coisas. O primeiro pastor a ser preso no Brasil vai ser eu, você vai ver. Porque quando os homens criam leis que ferem os princípios de Deus, eu já não tenho mais obrigação em obedecê-los. Eu obedeço a Deus. A culpa é sua. A culpa é sua. Quando aquele homem soube que não tinha como sair de lá, ele, em vez de clamar, ele começa a rogar. Rogar é pedir sem parar, insistentemente. Ele deixa de clamar por ele e ele faz um rogo. Ele disse: pai Abraão, já que eu não tenho como sair daqui, eu rogo a ti, peça que Lázaro vá na casa dos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro ir lá para avisar a eles, para eles não virem para aqui também. Avisa. Já que eu não tenho como sair daqui, pai Abraão, peça a Lázaro que vá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Fala com eles, para eles não vir para aqui. Aí Abraão olhou para ele e disse assim: ó, não tem como. Não tem como. Não tem como morto falar com vivo.
E o que é que eu faço, pai Abraão? Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Tem que crer neles. Rogo-te, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Pastor, quem é Moisés? Ou quem são os Moisés de hoje? Quem são? E os profetas? Queridos, não tem só tem Moisés e os profetas que pregam esse caminho aqui, ó. Não é mérito nosso, é dele. O inferno tem pregador, pastor, cantor, presbítero, membro da igreja, obreiro, missionário. Ministros de louvor, porteiros. Você está pensando que o evangelho que Jesus pregou foi isentando a gente? O juízo dele começa pela sua casa. Mio e Sheina, o Shei. Na mihori na yekena so. Eles têm Moisés e os profetas. Quem são os Moisés de hoje, pastor? Fique de pé. Aqui, ó, o Moisés. Pastor de igreja. Quem é pastor de igreja aqui? Quem é pastor? Para outro Moisés. Vem aqui. Eles têm Moisés. Pastores têm cajado e vara e uma botija de óleo. Eles têm Moisés e os profetas. Os profetas. Você é inteligente, né, Neide? Ama a sua vida, Neide. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Quem tem a mensagem da cruz, quem tem a mensagem do céu, é o salvo. Cadê os salvos? Cadê os salvos? Cadê os... Fale de Jesus.
Jesus. Fale de Jesus. Na oferta missionária de hoje eu fechei os olhos. Foram poucos que vieram aqui. Eu não tinha o dinheiro, eu fiz um papel para me dar oferta lá no hotel que eu deixei lá. Um sacrifício você não faz.